O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nesta última semana do tempo comum, que precede o primeiro domingo do Advento, a Igreja já nos coloca num tempo escatológico. Vocês estão percebendo que as leituras, tanto a primeira leitura, retirada do livro do Apocalipse de São João, quanto os Evangelhos, ontem, hoje, nós estamos meditando o pequeno Apocalipse de São Lucas, remete-se para as coisas finais e também as coisas intermediárias. Ontem no Santíssimo Evangelho, teve algo que iluminou bastante os nossos dias, esses dias que nós estamos vivendo, hoje, ontem, antes de ontem, mês passado, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, né? 2024 já está aí rumando para o seu fim. Então a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida, ela ilumina os nossos tempos, os tempos que estamos vivendo. Veja o que Jesus disse ontem no seu Evangelho, São Lucas, capítulo 21, versículo 9. Lucas 21, versículo 9, 10 e 11, o Evangelho de ontem. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Será que a gente está ouvindo falar de guerra, gente? Sim ou não? Revoluções? Sim ou não? Então, Jesus está dizendo: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Senhor Jesus, mas isso é preciso que aconteça primeiro, mas o que vem depois? Então Jesus diz o que vai acontecer primeiro. Primeiro, muitos rumores de guerras e revoluções. Depois, guerras e revoluções, propriamente dito, ipsis facto, né? Então isso precisa acontecer primeiro, porque tudo isso está debaixo da presciência, tudo isso está debaixo da providência de Deus. Existe uma guerra desde Adão e Eva contra Deus.
A história humana é marcada por um drama, diz o catecismo, diz a Bíblia. Esse drama, o que é esse drama, padre? O drama é que as criaturas se voltaram contra o Criador. As criaturas aqui inteligentes. Os próprios anjos se voltaram contra Deus. Uma terça parte desses anjos foram expulsos do céu, se transformaram em demônios. Aí foi tentar o homem, e o homem também ficou revoltado contra Deus, pecado original. Isso foi transmitindo de geração em geração. Então, se nós não temos a clareza do que é o pecado é um litígio de uma parte dos anjos e de grande parte dos homens contra Deus. Isso faz da história e da existência um grande drama. Se a gente não entende isso, a gente não entende nada. Se a gente não entende o Gênesis, a gente não entende o Apocalipse. Porque o que é o Apocalipse? Esta batalha do mal contra o bem. Mas a vitória é certa, padre. Jesus venceu. Sim, Jesus venceu. E nós somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Então nada nos separará do amor de Cristo, nem perseguição, nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem o céu, nem a terra, nem as alturas, nem os abismos, nem pranto, absolutamente nada nos separará do amor de Deus. Mas esse amor que nos amou primeiro, esse amor que nos comprou na cruz, esse amor que nos deu a graça santificante, esse amor que nos sustenta a cada dia, esse amor que nos abre as portas do paraíso, ele se manifesta num drama da história da salvação. Se você não compreender isso, você acha que você está seguindo Deus, um outro Deus. Mas existe outro Deus, Padre? Não existe outro Deus. Existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mistério da Santíssima Trindade, Deus que se revela na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo revela para nós quem nós somos. Jesus Cristo revela o sentido da vida, o sentido do sofrimento, porque Ele sofreu primeiro, o sentido da injustiça, porque Ele foi injustiçado primeiro, o sentido das falsas condenações, porque Ele foi condenado primeiro, o sentido da história humana, meus irmãos, o sentido da história. E essa história tem um vencedor, o Cordeiro. Essa história tem uma cidade que prevalece, a Jerusalém Celeste. Esta história tem uma rainha, Nossa Senhora, de todas as graças, que esmaga a cabeça da serpente. A serpente aqui é aquela lá do Gênesis, que foi engordando, foi cevando com a alma dos homens, com as guerras e com as revoluções, com as injustiças, com as corrupções, com as ideologias. Ela foi engordando. Lá no Gênesis era uma serpente, agora é um dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres, e veio fazer guerra contra os descendentes da mulher, contra nós, contra a igreja. Mas a mulher lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esta ferida que a mulher recebe no calcanhar são as guerras, são as revoluções, são as perseguições, são as difamações, são as condenações. Mas em tudo isso somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Diga, compadre, em tudo isso, ei, Nossa Senhora, em tudo isso, somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Só que isso não nos isenta da cruz, isso não nos isenta de passar por tormentos, por lutas, por dramas, por angústias, por dificuldades, por cadeias, por prisões, por traições, por todas as vicissitudes que um ser humano pode passar nesta terra.
Mas não temais, porque nenhum fio de vossa cabeça se perderá, porque isso tudo está debaixo do poder de Deus, está debaixo do olhar de Deus, está debaixo da presciência de Deus. E como o Pai permitiu que o seu Filho passasse pela cruz, e com ele a Santíssima Virgem e os apóstolos, também todas as gerações. E parece que essa geração, essa final do século XX, começo do século XXI, parece, eu não posso dizer que sim, né? Não posso dizer que sim, porque eu não sou Deus, só Deus sabe, mas parece que essa geração é a que precede a grande tribulação, porque nunca se ouviu falar tanto de guerras e revoluções como nos nossos dias, nunca se ouviu dizer. E Jesus está dizendo: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Qual que é o primeiro conselho de Jesus para esse tempo? Não ficar apavorado. Diga assim, compadre: não ficar apavorado. Aconteça o que acontecer, não é para ficar apavorado, não é para se inquietar, para perder a confiança. Temos que confiar. É isso mesmo, que o céu está caindo na minha cabeça, confia. A terra está abrindo sob meus pés, confia. Ai, está acabando a liberdade religiosa na terra, confia, não fiqueis apavorados. Lucas capítulo 21, versículo 9, não fiqueis apavorados. Vamos repetir? Não fiqueis apavorados. Mais uma vez, não fiqueis apavorados. Mais uma vez, não fiqueis apavorados com nada. Nada. Calma, respira, pede o Espírito Santo, esteja na graça de Deus. Caia 10.000 na tua direita, caia 1.000 na tua esquerda, tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Salmo 90. E continua o Santíssimo Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus continuou, versículo 10, Lucas capítulo 21, versículo 10, um povo se levantará contra outro povo. Quem já ouviu falar disso aí? Será que isso está acontecendo? Será que um povo está se levantando contra outro povo? Será que lá nos confins da Ásia, lá nas Coreias, as Coreias estão se levantando uma contra a outra? É um povo, aquele povo, eles são irmãos, e se odeiam mutuamente, e querem se destruir mutuamente. Será que lá no extremo da Ásia, a China está se levantando contra Taiwan, Taiwan está se levantando contra a China? Será que os palestinos estão se levantando contra os judeus contra os palestinos, e etc. no Oriente Médio? São irmãos, filhos de Abraão, ismaelitas e israelitas, são irmãos. Os russos e os ucranianos são irmãos, da mesma etnia, povos eslavos, evangelizados, educados, cristianizados por São Cirilo e São Metódio. Os patronos das línguas eslavas são irmãos, povos irmãos. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Está acontecendo isso nos nossos dias? Sim ou não? Países estão atacando os outros? Sim, mas não é só a nível de países, não é só a nível de nações. Pessoas também, no dia a dia, no cotidiano, estão se odiando. Pessoas não estão se suportando. Se fala muito de grandes conflitos, mas e os conflitos que tem no dia a dia? Dentro das casas, nas ruas, no trânsito, até nos esportes.
na forma do homem conceber a sua organização política, social. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Parece que a nossa geração nunca tinha visto guerras, agora nós estamos vendo. Esses dias um especialista em geopolítica disse que por um hiato de 70 anos a gente não viveu isso, e agora nós estamos vivendo tudo a cavalo, como diz a minha avó, né? Minha avó disse que o castigo vem a cavalo, ela falava sempre isso, porque quem encosta para cima cai na testa. Oséias capítulo 8, versículo 9: visto que plantastes vento, colhereis tempestades. E está tudo vindo a cavalo, tudo vindo de uma vez só. Mas Jesus já tinha falado isso há 2000 anos atrás. Nossa Senhora das Graças, hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, Rue de Bar, 1830, em Paris. A pequeníssima Catarina Labourré, que tocou no joelho de Nossa Senhora. É uma das pouquíssimas aparições, se não a única, se não me falha a memória, onde que Nossa Senhora permitiu que o vidente tocasse nela. Catarina Labourré tocou em Nossa Senhora, tocou no joelho de Nossa Senhora. E Nossa Senhora que estava com as mãos estendidas, cheias de anéis, dizendo que são as graças que ela quer derramar nas nossas vidas. Mas ela disse: filha, ninguém vem buscar, e não vem mesmo, né? Vem ao menos tu, filha, vem ao menos tu, e leve as graças que você conseguir. Cunha uma medalha que na frente tenha a mãe com as mãos abertas, atrás tem esta visão maravilhosa que você viu, esse M, que é de Nossa Senhora Corredentora do gênero humano, né? Entrelaçado com a Santa Cruz de Jesus Cristo, que é o sinal da vitória, o sinal da vida eterna, o sinal da vitória contra o pecado, contra a morte. E Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, a mesma serpente lá do Gênesis, que vai até o Apocalipse, torna um dragão, 12 estrelas. Então a medalha milagrosa é o relato estético, o relato tangível, palpável, físico do Apocalipse 12. E por que Nossa Senhora apareceu em 1830 com esse símbolo tangível, forte, tocante, visível, para mostrar que a igreja no século 19, 20, 21 viveria o Apocalipse 12. Entende? Por que Nossa Senhora apareceu em Fátima revestida de sol? Por que Nossa Senhora fez um milagre? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o céu fez um milagre em Fátima, onde o sol dançou e Nossa Senhora estava presente, para mostrar que nós entramos no Apocalipse 12, numa grande batalha. E nessa imagem da medalha milagrosa estava ali: ó Virgem Maria, concebida sem o pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Então, se todos nós estamos manchados pelo pecado, mesmo depois do batismo nós temos essa luta contra a concupiscência, existe um coração, existe um corpo, existe um cérebro, uma mente, uma liberdade, uma vontade, um afeto que não foi tocada pela serpente e nem pelo seu veneno. É Nossa Senhora. E aqui está a nossa vitória. Ó Virgem Maria, concebida sem a mancha do pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos repetir? Ó Virgem Maria, concebida sem a mancha do pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. E Nossa Senhora disse a Santa Catarina Labourré que quando o mundo tivesse de cabeça para baixo, e o mundo está de cabeça para baixo, viu? Só não enxerga o mundo de cabeça para baixo quem tiver de cabeça para baixo. Agora, se você tiver pelo menos um pouquinho normal, você vai ver que o mundo está de cabeça para baixo. Todos os valores estão invertidos. E Nossa Senhora disse: quando tudo parecer perdido,
guerras, revoluções, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas. Se você ligar o noticiário hoje, 6 horas da tarde, você vai ver coisas pavorosas. Se você ficar um pouquinho na internet, você vai ficar sabendo de coisas pavorosas. Se a pessoa gosta de falar demais e de ouvir demais, no próprio quarteirão ela vai ouvir coisas pavorosas, vai ficar sabendo de coisas pavorosas, porque o ser humano perdeu o limite do bem e do mal, do certo e do errado. Essa geração, minha avó de novo, hein? Essa geração está passando de pato a ganso, ultrapassou todos os limites. Não acredite em mim, faça filosofia, faça sociologia, faça história. Veja se há 200 anos atrás nós tínhamos esse liberalismo moral que está destruindo todo mundo. Veja se há 100 anos atrás existiam leis para destruir o ser humano. Veja se a inversão de valores há 200 aninhos, 200, não é 2000 não, 2 séculos atrás. Veja se a inversão de valores era como nesses tempos. Então nós estamos vivendo sim esses tempos. Agora, o que compete a nós? Isso que Jesus disse: não fiqueis apavorados. E no Evangelho de hoje, o Senhor está dizendo de uma série de lutas, de uma série de situações contra a descendência da mulher, e Ele está dizendo uma coisa linda aqui no versículo 18, Lucas capítulo 21, versículo 18 e 19, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Permanecendo firme. Você lembra de um padre, né? Muito ungido, um senhorzinho. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Da onde que ele tirou isso? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E Nossa Senhora disse a Santa Catarina Labouré, Nossa Senhora das Graças: quando tudo parecer perdido, ali eu estarei. Quando tudo parecer perdido, ali eu estarei. Quando a força do povo santo for suprimida, Nossa Senhora estará. Ela já está agora, mas estará cada vez mais. Então vamos unir o nosso coração com as intenções que cada um traz no seu coração. Vamos estreitar a nossa alma com a alma santíssima de Maria, Santíssima, Imaculada, trazer aqui no altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, todas as intenções, a nossa entrega de vida, suplicar o Espírito Santo, confiar, porque Nossa Senhora é boa mãe e ela cuida de tudo. Jesus é bom pastor, cuida de tudo, está velando sobre cada um de nós, e sabendo que nos tempos que a igreja foi mais perseguida, nos tempos que os apóstolos foram martirizados, foi o tempo que a igreja mais cresceu. Que saibamos viver esse tempo de preparação para o Natal, esse tempo que precede o advento, que o Espírito Santo coloca para nós enquanto igreja, para refletir esses tempos difíceis, mas são tempos que precedem uma grande vitória, porque Deus que é santo, Deus que é justo, Deus que é a verdade, Deus que é a bondade, Deus que é a misericórdia, não permitirá que o mal prevaleça sobre os seus justos, sobre a sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Ó Virgem Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.